Oi, tudo bem? Sou Leandro Maia, palestrante, graduado em Ciências Sociais. Agradeço a você por sua presença aqui no canal. E antes de falar sobre o tema do vídeo, segue a vinheta. Bom, antes de começar a falar sobre o tema do vídeo, vou te pedir para fazer a inscrição, para ativar o sininho das notificações, para deixar logo aí a sua curtida, o seu like e também para compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, tá? E depois deixa um comentário também, né, com a sua impressão sobre o vídeo. Então é isso. Vou falar aqui rapidamente, é um pequeno texto que eu escrevi e vamos lá. Talvez eu comente ao final, mas basicamente eu vou fazer a leitura aqui. Bolsonaro é um escolhido de Deus? Para quem defende Bolsonaro dizendo que foi Deus quem o escolheu, não se esqueçam de que ele foi eleito por vocês, pelo voto. E sobre Deus colocar pessoas em lugar de poder, a Bíblia fala de governantes cruéis, como reis, profetas, imperadores e juízes, os quais chegaram ao poder com a permissão de Deus, o que não significa que tenham a aprovação de Deus com relação às suas condutas. Em várias situações, Deus permitiu que líderes perversos chegassem ao poder, justamente pela desobediência, teimosia ou maldade do próprio povo, como uma espécie de disciplina, uma consequência natural pela conduta do próprio povo. E mesmo após os tempos bíblicos, vários governantes maus chegaram ao poder. Foram ditadores autoritários que não raramente usaram o nome de Deus e se diziam defender a família e a pátria, comportamento e conduta comum entre os demagogos que só querem riqueza e poder, inclusive às custas da alienação, manipulação, exploração, escravização e genocídio do seu próprio povo, como Adolf Hitler, que viveu entre 1889 e 1945. Líder carismático, responsável pelo Holocausto, que resultou na morte de 6 milhões de pessoas aproximadamente, entre judeus, ciganos, homossexuais, testemunhos de Jeová, pessoas com deficiência física ou mental, além de opositores políticos. Para ter conhecimento sobre tudo isso, basta fazer o que a própria Bíblia orienta, buscar o conhecimento e o discernimento das coisas. Referência bíblica: mas ponde tudo à prova, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Esse trecho na Nova Versão Internacional. A questão é que a própria Bíblia também adverte sobre os dias maus, nos quais haveria apostasia, esfriamento e aumento da maldade, inclusive por conta de uma certa cegueira espiritual, causada também pela própria vaidade, egoísmo e ganância humana, ou seja, um afastamento de Deus e a crença em falsas doutrinas, o que pode ser atualizado para teorias da conspiração que chegam na atualidade em formato de notícias falsas e desinformação, as fake news. Isso acontece pela falta de vigilância que deveria vir antes da oração e, consequentemente, muitas pessoas acabam acreditando e confiando em líderes que estão corrompidos pelos próprios desejos e são capazes de usar a boa-fé das pessoas mais simples exclusivamente para obter vantagens e satisfazer suas ambições, independentemente do mal que podem causar. São pessoas que perderam a genuína fé nas Escrituras ou simplesmente nunca se converteram realmente. E para quem se identifica como cristão, evangélico ou protestante, também eu esqueci de colocar aqui o católico, né? E usa o argumento de que teria que escolher o governante segundo a fé que o mesmo supostamente professa, indico apenas a leitura de Provérbios, capítulo 28. Então, complementando esse finalzinho aqui,
o próprio presidente Bolsonaro recentemente deu uma declaração em um podcast onde ele participou, reafirmando o que eu já sabia, pelo menos assim, na teoria, né? Não significa que na prática isso aconteça. Mas ele se assumiu, se declarou como católico. Ou seja, se ele foi eleito por maioria crente evangélica, e são responsáveis por terem elegido e ainda serem a maioria dos seus apoiadores, e pelas pesquisas ainda são predominantes aqueles que votam no Bolsonaro dentro das igrejas, nem evangélico ele é. Então, se fosse para usar esse argumento, se ele fosse um pastor, tudo bem. Independente de qualquer coisa, pelo menos ele é pastor, pelo menos ele é crente evangélico, batizado, vive na igreja, foi criado dentro de um lar evangélico. Mas não, ele se batizou no Rio Jordão, se não me engano, pelo pastor Everaldo, não é isso? Se não me engano, foi preso ou ainda está preso por corrupção. Ele foi batizado nas águas simplesmente a título eleitoreiro, populista, para enganar as pessoas. E tem muitos que acreditam que ele é crente, que ele defende os princípios e valores cristãos e etc. Não adianta só você falar em nome de Deus e usar um versículo a vida toda. Conhecereis a verdade vos libertará. Até porque esse versículo completo, ele não tem esse sentido que ele tenta passar, como se ele, Bolsonaro, fosse a verdade. Inclusive, ele já declarou, durante seu mandato, já como presidente, que ele era a Constituição. Sabe, todo o passado dele, o histórico e as falas dele, para quem ainda está despertando desse transe, você vai identificar nitidamente um ditador autoritário, demagogo, mentiroso, hipócrita e tudo mais. Nem vou falar dos crimes que ele tenha cometido ao longo de sua vida. Vou deixar isso para você pesquisar e para que as investigações avancem e toda a mídia e todo o Brasil possa ter plena noção do que é de fato o histórico do Bolsonaro e de toda a sua família. Mas no momento que eu queria deixar era isso, tá? E eu falei aqui entre vigilância, é porque tem um versículo bíblico que é citado por muitos, só que ele é citado na ordem inversa das prioridades. Grande maioria das pessoas, quando eu escuto falar, as pessoas falam orai e vigiai, orai e vigiar, orai e vigiar. Sendo que a Bíblia coloca o vigiar na frente. É vigiai e orai. Porque se você está orando, mas sem vigiar ao seu redor, ou seja, sem estar atento, mas apenas em oração, confiando em Deus, mas desatento, não buscando informação, não buscando o seu conhecimento, não buscando fazer o que é correto, essa oração pode ser em vão. Porque a própria Bíblia também fala que a fé sem obras é morta. Ou seja, você tem fé e está orando, mas não vigia e não tem obras que colaboram para a coerência do seu discurso religioso, você é hipócrita, tá? Então é isso, é vigiai e orai. É pesquisar os candidatos, o seu histórico, para depois você orar, pedir orientação a Deus ou até pedir para abençoar aquele político. E não simplesmente orar e acreditar no discurso da pessoa, principalmente no caso dos ditadores, dos autoritários, dos fascistas, que é tradicional usarem o nome de Deus em vão para enganar as pessoas e se colocarem como o Salvador, o representante de Deus, o escolhido. Então, para o vídeo não ficar muito longo, é só isso. Basicamente, tá? É para você refletir, vai na Bíblia, vai orar, vai pesquisar, vai pegar o dicionário, ver o sentido das palavras, vai pesquisar todas as falas de Bolsonaro antigas, quando ele falava em matar 30 mil, que não adianta nada você votar, que esse processo democrático não adianta nada, que só na base da revolução, na base da violência, que defende tortura, sim, defendeu a ditadura militar, sim, tem ligações, sim, comprovadas com milicianos, com assassinos, tem muita coisa ainda que vai virar à tona, porque a própria Bíblia diz que nada ficará em oculto, que antes não seja revelado, tá? Então, o que eu vejo muito nitidamente é a falta de conhecimento básico das escrituras e da política, e simplesmente você pesquisar sobre um candidato. Você ver tudo que ele já falou, de xingar a mulher, de dizer que não estupraria porque ela não merecia, que mulher vale menos que o homem, que tem que ganhar menos, que o negro ele é pesado em arroba, e com discriminação, com machismo, com homofobia e com tudo mais. Tá? Tudo que ele defendeu até hoje vai totalmente na contramão ali das atitudes dele do Evangelho.
Simplesmente é só você pesquisar. Deixe paixão de lado, deixe ódio de lado e deixe de ser guiado por boatos e mentiras. Então, eu posso falar aqui 5 horas, que aquele que estiver convicto, fanático, nada disso vai adiantar. Eu estou falando na intenção de que alguém que tenha dúvidas, que queira pesquisar, que queira realmente ver se é isso que eu estou falando, que essa própria pessoa, por si só, possa comprovar o que eu estou falando aqui, tá? E acredito sim que a justiça será feita nesse sentido, ainda que, entre aspas, tardiamente, e que muita coisa vai vir à tona, e aí eu acredito que muitas pessoas, mesmo assim, não vão ter a humildade de dar o braço a torcer, de reconhecer que estavam equivocadas, que votaram errado, foram enganadas, manipuladas, muito menos aquelas que vão admitir que pensam como ele, que são racistas, homofóbicos, machistas e por aí vai. Assim como sempre existiram pessoas ruins que fizeram mal, assassinos, corruptos e sociopatas, estupradores e pedófilos, como existe até hoje e sempre existiu, você acha que não existem pessoas que são capazes de enganar o povo? Você acha que não são capazes de fazer o mal simplesmente porque é da natureza dele? Quantos de nós já não fomos enganados por alguém que nos traiu a nossa confiança, que deu um golpe, que vendeu uma coisa falsa, que passou troco errado? Está toda hora por aí. E políticos fazem isso, e religiosos fazem isso, e líderes fazem isso. É só você parar para pensar. Sem paixão, sem ódio. É racionalmente. Ninguém nunca vai agradar a todos. E o mais importante para fechar esse vídeo. Se as pessoas tivessem mais consciência de classe, do tipo, eu pertenço à classe trabalhadora, eu pertenço à classe D, classe C, classe média baixa, classe média. Ou seja, eu preciso defender os meus interesses pessoais, sim, dentro da democracia e da lei, mas os interesses do grupo, das classes trabalhadoras, dos pobres, dos oprimidos, dos mais necessitados, que todos tenham seus direitos respeitados. E não você atuar indiretamente, até sem consciência disso, mas defendendo, sem saber até às vezes, os interesses dos poderosos, que foram é o mesmo pensamento daqueles que, durante muito tempo, escravizavam pessoas e aquilo era normal, era legal, chicoteando, matando, estuprando, abusando, os mesmos que mataram indígenas, escravizaram, torturaram e mataram. E tem gente que ainda tem esse pensamento como tem em vários lugares do mundo, aqueles extremistas religiosos que explodem bomba, que fuzilam aqueles que eles acham que são inimigos, e eles fazem em nome de Deus, e achando que vão para o paraíso, ou seja, eles não fazem com a consciência ou admitindo que são maus e que fazem mal, não, para eles estão fazendo o que é certo, isso é que é louco, tá? Porque eles fazem aquilo com plena convicção de que eles estão numa missão, e tem muita gente assim no Brasil, defendendo o Bolsonaro, acreditando que isso é uma missão, até divina, lutando por fantasmas, por inimigos que não existem, como o comunismo, como isso e aquilo, que nunca existiu. Nem sabe o que significa essas palavras, nem sabe o que significa conceito, e nunca existiu essa ameaça. E por aí vai, é muita coisa para falar num vídeo só. Tá? Então, agradeço por sua atenção e paciência, deixe seu comentário, crítica, me pergunte alguma coisa que a gente vai conversar aqui, de repente faça outro vídeo. E é isso. Busque o conhecimento, busque informação, leitura, pesquisa em várias fontes, confronte ideias, confirme, faça cruzamento de dados. Isso está ao seu poder, nas suas mãos. Cabe a você. Agora, se você acha que dá trabalho, não tem paciência e não sei o quê, não adianta depois reclamar, sofrer as consequências com desemprego, fome, salário baixo, com perda de direitos trabalhistas, com perda de direitos previdenciários, tá? Perda de liberdade, inclusive de culto, e depois você vai reclamar com quem? Com o ditador? Você vai ter liberdade de se manifestar, de fazer greve, de protestar, de entrar na ouvidoria, de ir na justiça reclamar de alguma coisa? Simplesmente não. É isso que nós já vivemos no Brasil no período da ditadura militar. Tá? Então é isso que eu queria deixar aqui. Agradeço sua paciência, atenção e até o próximo vídeo.